A espera por Gabriel durou 4 anos. O processo de adoção foi longo, entrevistas, avaliações socioeconômica, psicológica, mas depois de tanta espera, finalmente o filho nasceu para o casal, com 5 meses. Um bebê que representava o sonho de Graziela e do marido. Para mim foi um amor imediato. Assim que nós chegamos na Casa Lar, a gente conversou primeiro com a psicóloga, com a assistente social. E eu lembro que a assistente social estava muito preocupada, porque ela dizia que o Gabriel era uma criança muito risonha, muito sorridente, mas que naquele dia ele estava muito introspectivo. Mas para a gente não se preocupar, porque ele era uma criança muito alegre. E eu lembro bem que quando ela trouxe, que ela abriu a porta, assim, a primeira coisa que ele fez foi olhar pra gente e abrir um sorriso maravilhoso, assim. Quando Gabriel tinha 2 anos, o casal entrou com outro processo de adoção que já dura também 4 anos. Eles tiveram que passar por tudo de novo, entrevistas, avaliações. A única diferença é que agora Gabriel também espera pelo irmão. Vai ser menino. Você quer um menino para ser seu amigo também? Pra brincar com você? Uhum. E também para fazer bagunça na cama da minha mãe e do meu pai. Ah, você vai ensinar seu irmão a fazer bagunça, é isso? Uhum. Melissa também é mãe adotiva e decidiu compartilhar a experiência com outras pessoas. Ela é uma das fundadoras do Grupo de Estudos e Apoio à Adoção Familiar do Amor. Para tentar reduzir o tempo de espera de pais e crianças, o grupo pretende propor uma parceria com o Judiciário. São profissionais da área que voluntariamente trabalham no grupo e poderiam exercer essa tarefa de fazer essas análises e tudo que o processo exige, né? Então a gente tem o projeto no GEAFA, que é de levar isso adiante, claro, em parceria com o Judiciário, né, autorizado por eles, fazer esse trabalho para agilizar um pouco os processos de habilitação, que hoje é a parte do processo que mais demora, né, a parte de habilitação. Um relatório do Conselho Nacional de Justiça traz números reveladores. 46 mil crianças e adolescentes estão em abrigos no Brasil, mas apenas 4.800 estão totalmente liberados pela Justiça para adoção, ou seja, as famílias biológicas já não têm mais nenhuma possibilidade de recurso. Enquanto isso, 39 mil pais estão habilitados para adoção. O relatório também mostra que mais de 12.900 pais habilitados aceitam adotar irmãos. Outros 12.100 aceitam adotar adolescentes, inclusive com algum problema de saúde. Ou seja, nem todos esperam adotar crianças menores de 2 anos e brancas. Segundo Melissa, o maior problema estaria na falta de profissionais do Judiciário para atender a demanda dos processos de destituição do poder familiar, que só ocorre quando a família biológica não tem mais possibilidades de recurso na Justiça. Equipe técnica, né? Assistentes sociais, psicólogos, atendentes, que possam então dar essa agilidade no processo, trabalhar nesse processo para que eles corram mais rápido, né? Graziela, por exemplo, ficou surpresa com a falta de profissionais e com a estrutura de apoio do Judiciário. Veio uma assistente social de uma outra comarca para fazer o nosso estudo. E nesse, sem um carro, ela veio de ônibus, ela veio à noite na nossa casa. Então eu acho que esse processo de destituição, ele também, a demora para se findar, eu acho que também tem muito a ver com isso, falta de profissional. Enquanto isso, as crianças crescem nos abrigos e saem da idade que é preferência entre os pais que pretendem adotar. Essas crianças que estão lá com 7, 8 anos, elas não chegaram com 7, 8 anos, muitas chegaram muito antes. Chegaram bebês, chegaram dentro do perfil que as famílias esperam para adotar. Mas por uma morosidade, eu sei que o processo de destituição ele tem que ser lento, ele tem que ser cauteloso, mas não necessariamente lento. São questões estruturais que nós temos que combater com todas as forças. E tem 2 mulheres de peito de aço que andam fazendo um brilhante trabalho na Vara da Infância e da Juventude. Uma delas está aqui com a gente, a doutora, psicóloga, especialista na área, doutora Helena, que veio brilhantemente falar conosco sobre o assunto, e a doutora Brigitte, né, que é a juíza da Vara da Infância e da Juventude. É um assunto extremamente sério, mas ainda existe muito essa questão do preconceito que atrapalha no processo? Ah, eu quero uma criança bebê, branca, de olhos azuis. Sim, existe, né? Existe, é isso que a gente tenta desmistificar, né? Tanto isso quanto a questão de que a adoção é muito relacionada à caridade. E a adoção não é um ato de bondade, né? Adotar é simplesmente querer um filho, ter um filho. E é um ato de amor e de responsabilidade para uma criança, um adolescente, e é para a vida toda. Né? A gente tem que descolar essa ideia de caridade da ideia de adoção.
Adoção é simplesmente o encontro de uma criança, de um adolescente que precisa de uma família, com uma família que tem o desejo de ser pai, de ser mãe, né, de ter filhos. Mas claro, né, a maioria das pessoas que chegam até nós ainda tem esse desejo de ter um bebezinho, de criar a criança desde o começo. Isso não é ruim, né? A gente não vai contra esse desejo das pessoas. Isso é legítimo, né? As pessoas têm que respeitar aquilo que elas querem. Mas elas precisam entender que nós não temos bebês disponíveis, né? A gente não tem abrigos abarrotados de bebês disponíveis para adoção. Isso que eu ia perguntar, doutora, como é que está a nossa situação aqui, puxando a sardinha para o nosso lado? Isso, pelo contrário, a gente tem adolescentes, grupos de irmãos, crianças de outras etnias que não a branca, né? Aí sim esperando por uma família. E é preciso que as pessoas conheçam essa realidade para poderem escolher de forma consciente, né? Eu vou entrar num cadastro de adoção, eu vou escolher, eu vou optar por esperar mais tempo se eu quiser um bebê, ou se eu quiser me abrir para a opção de adotar uma criança maior, né? Vai esperar um pouco menos, São cerca claro. de 1.500 crianças no estado. Acolhidas, não aptas para adoção. Certo. 10% aptas, o número é menor, 10%. 150 mais ou menos. Uhum. Número que é parecido com o que temos em Florianópolis. Cerca de 100 crianças por aqui, abrigadas. Acolhidas, isso. Sob os cuidados da justiça. Exato. A maioria dessas crianças vai retornar para a sua família de origem. E a maioria em situações de violência foram parar nos abrigos? Sim. São situações de negligência, de abandono, muitas vezes por uma falta de condição social dessas famílias, né? De propiciarem os cuidados necessários para os seus filhos. Existe uma grande preocupação em relação à burocracia. Eu tenho familiares que moram no Mato Grosso do Sul, por exemplo, eles disseram que lá foi terrível. Eles esperaram mais de 2 anos para conseguir adotar. Aqui é diferente? Está sendo diferente? Vai depender muito do perfil desejado pela família, né? Não sei qual era o perfil dos seus familiares, se eram bebês. Não tinha muita exigência, isso que impressionou a gente. Depende, né? Por um bebê, claro que a pessoa vai esperar muito tempo. Porque assim, a lógica não é encontrar crianças para as famílias, e sim encontrar famílias para as crianças, né? Então, se eu tenho uma criança disponível para adoção, pronta, com o processo resolvido, eu vou procurar por uma família, a princípio em Florianópolis. Se não tiver aqui, eu vou para o estado, se não, eu vou para o cadastro nacional, né? E esse processo vai depender disso, se as famílias procuram pelo perfil dessas crianças que estão disponíveis. Os números são altos, eu me impressiono com a quantidade de pessoas. Só você e a doutora, dentro da Vara da Infância e da Juventude, que poderia ter uma estrutura muito maior. Nós temos 5 assistentes sociais também na Vara. Psicóloga só você. Sim. É um trabalho difícil, importante, que a gente tem que valorizar. Agora, como é que ficam as crianças maiores? Elas estão em maior número? 12, 13, 14 anos ou não? Elas são maioria? Aptas para adoção? Sim. Sim, porque elas vão ficando, né? As pessoas não optam por essa adoção a princípio. Tem medo de adotar um adolescente, que pode causar problemas, que já tem uma história anterior. Mas isso a gente está ali para apoiar essa adoção, né? Para ajudar essas famílias a enfrentarem as dificuldades. E adolescente precisa de família também, né? Não é só porque já tem 12, 13 anos que não pode mais ter uma chance de ter uma família. Então, é preciso a gente abrir um pouco esse olhar, né? Para essas crianças que precisam, de fato, serem inseridas em família e não crescerem em abrigos até a maioridade. Para a gente poder encerrar esse assunto tão importante, que conselho a senhora daria, Helena, para as pessoas que têm vontade, que querem seguir por esse caminho para poder trazer uma criança para dentro de casa? Quem tem desejo de adotar, né, que procure a Vara da Infância e da sua cidade, converse com o assistente social, com a profissional que vai receber. Não é um processo burocrático, por mais que isso se divulgue, né? É um procedimento simples, de uma reunião de alguns documentos, algumas entrevistas. Claro, a gente vai precisar conhecer essas pessoas para saber para quem a gente vai encaminhar essas crianças. Claro. E para que tenha, sim, se eu pudesse dar um conselho, eu diria que tenha paciência, né? Tenha paciência tanto com o tempo do processo, porque a gente tem que ter cuidado, e paciência com o processo de adaptação depois da criança chegar. Né, tanto da criança como do seu próprio, que o amor ele se constrói.
se constrói com a convivência, com o tempo, nada acontece de forma instantânea e mágica. Sem dúvida nenhuma. Doutora Helena Eide, que veio com informações importantíssimas sobre adoção, ainda mais num dia emblemático como hoje, né? Sim. Obrigado pela presença Obrigada aqui. Obrigada a você, querida. Boa tarde. Boa tarde.